Fala pessoal, voltamos com mais informações para todos vocês, meu senhor e minha senhora, que está aí nesta segunda-feira do outro lado da tela nos assistindo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, vídeo recheado de informações, no caso Trump, no caso do STF de Moraes. Pessoal, bomba atrás de bomba, vale a pena você ficar até o final desse vídeo. Já vai colocando aqui nos comentários de qual cidade que você está falando, de qual cidade você está nos assistindo. Quero responder todos os comentários de vocês. Aproveitando também, já peço para você se inscrever no canal, clica aqui no botão inscrever-se, clicou, já está inscrito no canal, ativa o sino das notificações e pessoal, deixa o like no vídeo. Já vai deixando o like para ajudar a fortalecer o nosso canal Patriota. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Os eventos associados ao Donald Trump nos últimos meses fogem de qualquer lógica, de qualquer probabilidade. Tudo foi jogado contra ele para destruir esse homem. Foi condenado e mesmo assim ele subiu nas pesquisas. Aí quando todo mundo acha que as pessoas iriam abandoná-lo, Joe Biden é reconhecido mundialmente como uma pessoa que não consegue mais debater, que não tem mais a capacidade cognitiva. Daí Joe Biden chama o Donald Trump para um debate, achando que dessa forma iria humilhá-lo, jogar na cara do Donald Trump todos esses inquéritos e investigações contra ele. E o resultado desse debate, na verdade, foi o fim, o óbito político de Joe Biden. Alguns dias depois, um dia antes da reunião da convenção dos republicanos, tentam matar Donald Trump. E ele, no último segundo, movimenta a cabeça. Mas no último milésimo de segundo, mexe a cabeça de tal forma, desviando do projétil da bala que acerta a sua orelha. E ele sai dessa agora, basicamente, invencível, imbatível. 2 dias depois, sai essa decisão. Cara, quando Deus bota a mão em alguém para cuidar dessa pessoa, não importa as forças do mal. Onde Deus colocou a mão, sempre vai vencer. Processo criminal contra Trump sobre documentos confidenciais é encerrado. Rapidamente. A Justiça Militante dos Estados Unidos usou o FBI. O FBI dos Estados Unidos está igual a PF da Gestapo aqui no Brasil, tá? Existe uma parte do FBI americana que é a mesma coisa que a Gestapo do Alexandre de Moraes. Tenta ridicularizar, humilhar e criar narrativas contra adversários políticos da esquerda. Completamente aparelhada. É o futuro da Polícia Federal Brasileira se a gente não fizer alguma coisa. Então eles enfiaram vários inquéritos, fizeram busca e apreensão na casa do Donald Trump, do Mar-a-Lago, para um tal de documentos desaparecidos ou que ele tinha documentos na casa dele. Vamos lá, não encontraram nada, mas a narrativa tinha sido criada. Processo criminal contra Trump sobre documentos confidenciais é encerrado. Isso aqui eu peguei no Terça Livre do Alan dos Santos, tá? Precisou uma tentativa de assassinato para trazer um pouco de razão a uma justiça absurda. Em um cenário judicial intensamente observado, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu notícias favoráveis das cortes americanas. Recentemente, a juíza Aileen Cannon anulou as decisões feitas contra o Trump relacionadas à suposta retenção indevida de documentos confidenciais. Uma decisão que veio pouco depois de um julgamento significativo na Suprema Corte. Lembrando que na casa do Joe Biden foram encontradas caixas e caixas de documentos confidenciais e ele nunca respondeu inquérito nenhum. Gente, é idêntico ao que acontece lá e aqui. Os detalhes dessas decisões geram debates e especulações sobre o impacto dos futuros embates legais que Trump pode enfrentar. Juntamente com o posicionamento de Cannon, a Suprema Corte dos Estados Unidos também estendeu um benefício de imunidade parcial ao ex-presidente, complicando o panorama para novos litígios, enquanto ele retoma sua posição na arena política. Implicações das decisões judiciais para Trump. Nesse início de ano, a Suprema Corte dos Estados Unidos proferiu uma decisão que pode favorecer Trump em um escudo parcial. É aquela decisão que deu a ele a imunidade de presidente sobre seus atos durante a presidência. Aí esse aqui, ó, detalhes da decisão de Aileen Cannon. A juíza Aileen Cannon deliberou que o promotor Jack Smith, olha isso aqui, gente, essa parte, não tinha autoridade para continuar com as acusações contra Trump por retenção de documentos confidenciais em sua propriedade na Flórida. Essa decisão põe em xeque os procedimentos adotados pela promotoria e pode resultar em um recurso por parte dos oponentes legais de Trump. O que a juíza decidiu? Arquivar esse outro processo que poderia sim resultar na prisão do Donald Trump, sabe por quê? Porque eles perceberam que um dos procuradores tinha sido comprados e eram militantes de esquerda. Ela foi contra a militância, o ativismo judicial praticado lá. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem ninguém com coragem para fazer isso. Então, a militância e o ativismo do nosso STF está destruindo e corroendo a nossa democracia por dentro. Lá não. Lá eles botaram um ponto final. O que a gente está percebendo? Depois dessa tentativa de assassinato, não só Donald Trump sobreviveu, como até mesmo a militante justiça americana
não vai mais se atrever a atropelar as linhas para tentar incriminá-lo e prendê-lo. O resultado dessa tentativa contra ele não é apenas que ele agora está mais forte na corrida presidencial, é que agora ele vai estar intocável pela justiça americana. Ele não é blindado de balas agora não, ele é blindado até mesmo de Alexandres de Moraes americanos. Vocês entendem a importância disso? O último recurso que eles tinham era prender o cara antes das eleições. Agora ficou muito escancarado, porque o mundo está olhando, existe um sentimento de simpatia, compaixão pelo que ele passou, e aí se vier a justiça vier agora e prender o cara, como eles estavam querendo fazer, meu amigo, aí é guerra civil nos Estados Unidos mesmo. Cara, é incrível como tudo se encaixou de uma forma por Donald Trump, e isso porque 5 meses atrás, todos achavam que ele não tinha a menor chance, ia ser preso, estava fora do jogo. Agora, olha a sequência de eventos que nós estamos testemunhando. Decisão da Suprema Corte, decisão dessa juíza, a bala que não acertou, escancarando a imprensa militante, como maléfica, como perversa e diabólica ela é. Esse cara, bicho, ele vai ser o presidente mais bem votado da história dos Estados Unidos. E aí ele vai vir entendendo como funciona o jogo e vai colocar os Estados Unidos a limpo. É Deus interferindo. Não, cara, não é por nada. Você pode falar o que você quiser, mas não tem outra explicação. É Deus interferindo nisso daí. Assim como Deus interfere aqui no Brasil também. O sistema tá sedento, assim, histérico para prender o Bolsonaro, mas eles não têm coragem, porque o Bolsonaro não para de crescer. Nós vamos resgatar a nossa sociedade. Aqui, lá, em todos os lugares. Custe o que custar, a gente sabe que agora, e sempre esteve, Deus está do nosso lado. A gente só não pode desistir e pegar mole. Um abraço. Notícia absolutamente importante, impressionante. Esse relatório bombástico do Congresso dos Estados Unidos, aliás, a notícia está no Paulo Figueiredo Show exclusivamente para os meus apoiadores. Muitas notícias no site são liberadas para todos, mas essa é exclusiva, não saiu em nenhum lugar no Brasil e está exclusivo para os meus apoiadores, porque tem anos que existe a suspeita de que a publicidade das grandes corporações no mundo, momento chapéu de alumínio, aqui, teoria da conspiração, mas eu vou falar de um relatório do Congresso dos Estados Unidos. Então tem anos que suspeitam que a publicidade nas grandes corporações é utilizada para avançar as agendas políticas da esquerda. Então, era uma suspeita. E agora sai esse relatório bombástico, publicado pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a mesma que divulgou as decisões do Alexandre, é o mesmo comitê do Jim Jordan. Eles publicaram esse relatório chamado Garm's Harm, né, o mal dos Garm, como as maiores marcas do mundo buscam controlar o discurso online. E eles mostram como que essa GARM, que é a Global Alliance for Responsible Media, a Aliança Global para a Mídia Responsável. Esses caras são um grupelho de meia dúzia de pessoas colocados lá por bilionários que agem de forma coordenada para controlar o que pode ser discutido online ou não. Então, quem são esses caras, né? Existe uma coisa chamada World Federation of Advertisers, a Federação Mundial dos Anunciantes. Pode deixar na tela, Bruno, pode deixar. Essa Federação Internacional dos Anunciantes, em 2019, né, logo depois ali da onda da eleição do Trump, quem é aluno do Fim da América sabe que 2018, 2019 foi a virada para o discurso online, para o controle do discurso online. Então, em 2019, a Federação Internacional dos Anunciantes criou esses caras, esse GARM, esse grupo, né? Global Alliance for Responsible Media, Aliança Global para Mídia Responsável. Essa associação dos anunciantes globais, ela representa 150 das maiores marcas do mundo e mais de 60 associações nacionais de anunciantes. Então, só para vocês terem uma ideia, os membros dessa Federação Mundial de Anunciantes
eles representam 90% dos gastos do mundo com publicidade. Eu estou falando de quase um trilhão de dólares por ano que esses caras controlam. Vou repetir. Existe um grupo que controla 90% dos gastos globais de publicidade. 1 trilhão de dólares por ano. E esse grupo, em 2019, criou uma associação para anúncios responsáveis. E eu estou falando de Unilever, Mars, Procter & Gamble, todos esses caras, inclusive a turma do nosso Jorge Soros lá, Jorge Paulo Lema. E o que eles dizem? Eles dizem que trabalham para garantir a segurança da marca. Vou aqui abrir aspas. Assegurando que os anúncios não apareçam ao lado de conteúdos prejudiciais. É por isso que essa turma dos Sleeping Giants tem sucesso. E o que o Congresso dos Estados Unidos mostrou agora? Mostrou que esses caras do Garmin simplesmente influenciam as redes sociais e os grupos de mídia para decidir o que vai ser monetizado ou não monetizado. E muitas vezes eu abordo anúncios aqui no programa, assuntos aqui no programa, e o programa é desmonetizado. Ora, a Jovem Pan foi desmonetizada. Esses caras, agora a gente tem documentos, graças ao Congresso dos Estados Unidos, comprovando que eles são os grandes determinantes. Olha que loucura. O Garmin recomendou que os membros deles parassem de anunciar no Twitter depois da aquisição do Twitter pelo Elon Musk, em 2022. A gente tem os e-mails internos mostrando as discussões sobre como boicotar, como pressionar o Twitter para atender as demandas deles. Você tem um e-mail de novembro de 2022, por exemplo, mostrando um funcionário de uma empresa de energia da Dinamarca, que é membro da Garmin, que pediu à organização para que organizasse uma reunião para discutir a situação do Twitter com um boicote coordenado. Numa outra comunicação, esse mesmo funcionário dessa empresa, Orsted, diz que, com base nas recomendações da Garmin, eles pararam a publicidade, toda a publicidade paga no Twitter. Segurança da marca. Lembram aquele dia que o Elon Musk perguntaram para ele se a respeito disso, né, numa entrevista, e ele falou: olha, se você quiser me subornar com dinheiro de publicidade, vá para PQP. Era disso que ele estava falando, dessa aliança. O líder dessa organização, e eu volto a dizer para vocês, se você não entende isso que está acontecendo, isso é o globalismo em ação, isso é a elite, é o establishment, são meia dúzia de pessoas discutindo o que você vai assistir, o que você vai falar. É desigual, a competição é desigual. O líder da Garmin, o tal do Rob Rakovitz, discutiu em vários e-mails internos das reuniões que ele teve com Elon Musk. Ele se gaba de ter enfrentado o Elon Musk e disse que, graças a ele, o Twitter estava 80% abaixo das previsões de receita. Entendam o que está falando. O cara está se gabando do poder dele de impedir que o Elon Musk tenha liberdade de expressão no Twitter. Então, quando a gente fala assim, quem fez o Elon Musk voltar atrás num assunto tal, pô, é dessa gente que a gente está falando. São essas pessoas. Isso, obviamente, viola a legislação antitrust dos Estados Unidos. Anticartel, antimonopólio. Porque é justamente isso, uma entidade controla 90% de um segmento, decidindo, agindo para pressionar um agente de mercado para agir de acordo com os interesses deles. Obviamente legal.
Vocês lembram da polêmica que teve com o Joe Rogan no podcast dele? Eu não posso nem falar muito sobre esse assunto aqui, mas quando o Joe Rogan começou a falar sobre aquele procedimento médico para tratar uma certa doença, que ele falou que não era para as pessoas tomarem, etc. Tem e-mails internos, um cara chamado Joe Barone, da Group M, uma das principais agências de publicidade do mundo, ameaçou, falou também com o Spotify que eles iam cortar os anúncios. O Rob Rakovitz pressionou a Spotify, falando, olha, se vocês não banirem o Joe Rogan, nós vamos cortar os anúncios de vocês, nós vamos fazer... ainda ameaçou de fazer comentários públicos desfavoráveis. Isso não é brincadeira, cara. Essa GARM discutiu, a gente tem as atas, tem os documentos, várias estratégias para tirar publicidade dos sites conservadores, como o Daily Wire, que inspirou o Fio Diário, o Breitbart News, desmonetizar os caras, de forma que eles não recebessem anúncios nem automáticos. Tem comunicações internas desse John Montgomery, da Group M, dizendo que, admitindo que a empresa dele monitorava de perto esses sites, esperando que eles cruzassem a linha para esperar uma desculpa para a exclusão da lista de anúncios. Eles montaram um negócio chamado Global Disinformation Index, Índice Global de Desinformação, e um negócio chamado NewsGuard, que são ONGs, obviamente cheias de dinheiro, né? Porque, eu volto a dizer, esses caras controlam $1 trilhão por ano de dinheiro de publicidade. E eles pegaram todos os sites de direita e disseram, site de direita não. E não é pouco. Né? A gente vê todo esse... Entendo o que eu estou dizendo, né? Porque às vezes não é claro para as pessoas. Eu estou dizendo que tem um grupo com $1 trilhão por ano que determina quais são os veículos de mídia viáveis e os inviáveis. Se você está nas graças desse cara, como uma Globo News, você tem dinheiro infinito. Se você tá sem esses caras, você não vai achar anunciante nunca. Isso é muito sério, cara. É matar, é o incentivo, é a cenoura e o porrete. É o porrete nos conservadores e a cenoura para a esquerda. De forma que fica claro para você. Você fala assim, pode tirar da tela, Bruno. Fica claro aqui para você. Você quer ir à porta da esquerda, onde você tem $1 trilhão por ano, ou você quer a porta da direita, onde você não vai ter nada, você vai ser desmonetizado, etc, etc. E eles querem expandir... Cara, o do relatório é muito poderoso. Eu li o relatório inteiro. São planos para incluir ferramenta de inteligência artificial que vão automatizar... Sabe para que serve a inteligência artificial? Para isso. Para identificar o que é conteúdo de direita e o que é conteúdo de esquerda, esconder todo o conteúdo de direita, desmonetizar, bloquear e censurar. Se não agradar o cartel de anunciantes, é retirado. Tá lá. Comitê Judiciário da Câmara, foi responsável pela investigação, tem evidências claras de que esse grupo, esse GARM, instruiu os seus membros a boicotar a publicidade no Twitter. Qual o caminho? Como que eu vou competir com esses caras? Que mundo é esse? Como é que o Daily Wire sobrevive? Como é que o Steven Crowder sobrevive? Como é que o Paulo Figueiredo Show sobrevive? Graças a você. Então você tem as opções são muito claras aqui. Ou você deixa os bilionários decidirem o que vai ser falado, ou você toma as rédeas do seu conteúdo,
como fazem os americanos. Eu cobro a sociedade brasileira, porque a gente não está nessa merda de dar gosto à toa. Não é por acidente. O Daily Wire se tornou uma empresa que fatura mais de 100 milhões de dólares por ano. O Steven Crowder, eu fui no estúdio dele. 40 pessoas trabalhando em loco. Mais tantas remotamente. É estúdio, é câmera, cara, é tudo. O americano vai lá e assina o conteúdo que ele gosta, ele patrocina, porque ele entende que ele está lutando contra essas garras da vida. O brasileiro não correspondeu ainda. Porque proporcionalmente, a gente deveria ter muito mais iniciativas bem-sucedidas. Fala pessoal, voltamos aí com as informações. Tá aí o Paulo Figueiredo esclarecendo todas as dúvidas aí sobre o STF, sobre o Congresso americano, trazendo as informações para todos vocês. E o deputado Gustavo Gayer aí, mais uma vez aí, né, destrinchando ali, levando esclarecimentos no caso Trump, né, pessoal? O que a esquerda está tentando fazer é demais, colocando como se fosse algo normal, vítimas aí ceifadas por conta desse atirador aí, né, americano, que tentou ceifar a vida de Donald Trump, mas graças a Deus, por um milagre de Deus, ele está vivo, né, pessoal? E concorrendo com grandes chances, praticamente já é vitorioso na presidência da Casa Branca nos Estados Unidos. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai deixando o like, coloque nos comentários de qual cidade que você está falando. E se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Vou ficando por aqui, mais tarde tem vídeo no canal. Um grande abraço, te espero no próximo vídeo.